glória a Deus. Meus amados, hoje eu quero encerrar a série de mensagens que nós começamos há 3 domingos atrás. E é muito lindo de ver como Deus ele transforma a tristeza em alegria. Nesses últimos 2 domingos, nós conversamos sobre ladrões da nossa alegria através do Espírito Santo. Nós compartilhamos sobre lágrimas que roubam da gente essa sensibilidade, digamos assim, ao Espírito Santo de Deus. E no primeiro domingo nós conversamos sobre as lágrimas da murmuração. E nós aprendemos tanto com os erros do povo de Israel, quando eles estavam ali caminhando para a promessa da terra que mana leite e mel, e apesar disso, mesmo tendo promessa, era um povo que murmurava, que reclamava. E por causa disso, eles foram impedidos de viver o melhor de Deus. E na nossa dinâmica diária, muitas vezes, nós nos pegamos murmurando, mesmo sendo tão abençoados. Domingo passado, a irmã Lu, a Luciana, compartilhou sobre as lágrimas da idolatria. E é incrível como Satanás tem trazido engano para o povo de Deus. Porque às vezes as pessoas são levadas a pensar que a idolatria é você se prostrar diante de imagens, esculturas, que tem olhos, mas não veem, que tem boca, mas não falam. E tem tanto crente, eu falo com muito pesar, tem tanto crente que fala mal dos irmãos católicos, que eu fico olhando assim, eu digo, Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. E aí eles estão focando no cisco do irmão, esquecendo de olhar para a trava que tem nos seus olhos. Porque na igreja evangélica, eu falo isso com muito pesar e com muito carinho, tem muito mais idólatra do que em tantos outros lugares aí. E nós aprendemos sobre isso no domingo passado. Pessoas que idolatram o próprio eu, narcisistas, é tudo sobre ele, tudo sobre ele. Pessoas que idolatram seu patrimônio. Tudo gira em torno de proteger aquilo que conquistou, muitas vezes até fracassando na família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Mas a idolatria a mamon, ao dinheiro, ao ter, isso é tão sutil, queridos, isso acontece, sabia? De forma muito singela nas nossas vidas. Porque a medida do ter nunca enche. Pode olhar, quando você ganhava R$50, você desejava certas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Você só tinha dinheiro para comprar uma chinela havaiana. Aí começou a melhorar. Aí comprou uma bicicleta. Porque agora deixou de andar a pé, melhorou as coisas, comprou uma bicicleta. Só que a bicicleta agora já não é mais suficiente. Você compra uma moto. Ah, mas agora eu não quero só a moto, eu quero um carro também. Aí você compra um carro. Aí a sua vida gira em torno de trocar de carro, porque quer um carro mais luxuoso, um carro melhor. Dá a vida. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Aí agora só um carro não é mais suficiente. Tem que ser um para mim e um para minha esposa. Tem que ser 2. Agora eu não quero só 2 carros. Eu quero 2 carros e quero um jet ski. Quero uma casa de praia. Eu quero isso. Então, a medida do ter nunca enche. E aí a gente se dispersa com essas alegrias que o mundo oferece. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida derrotada, uma vida de miséria. Não, não, não. Pelo contrário, Deus ele quer que a gente viva o melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O problema é quando essas alegrias momentâneas, elas nos fazem perder o foco da verdadeira fonte da alegria.
Isso é muito triste. E tem muito cristão vivendo uma vida derrotada. Por quê? Porque está perdendo esse privilégio de desfrutar. Eu mesmo, queridos, eu mesmo. Quantas vezes eu peço perdão a Deus, Senhor, me perdoa, porque eu não aprendi ainda a depender 100% do Senhor. Eu tenho saúde, eu tenho uma família equilibrada, uma família maravilhosa, meus filhos são saudáveis, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa casa, eu tenho um transporte, eu tenho muitas sementinhas plantadas lá no meu escritório. E ainda assim eu me pego, de vez em quando, com medo da escassez. Será que não vai faltar? Será? Tem que acumular, acumular. Meu Deus, isso é muita injustiça com o Senhor, sabia? Isso é pecado. E quantas vezes eu preciso pedir perdão a Deus? Porque eu deixei de focar na fonte da verdadeira alegria. Então vamos ler os textos bases dessa série. Salmo 56, verso 8. Olha só. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Segundo texto, Salmos 30, verso 5. Olha só. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é muito forte. Nós só conversamos sobre as lágrimas da murmuração e da idolatria. Mas existe também a lágrima do orgulho, as lágrimas do medo, as lágrimas da mentira, as lágrimas da inveja. Às vezes a gente foca tanto, queridos, não se deixe enganar. Essas coisas que você vê no Instagram, que você traz como padrão para você, muitas delas são mentiras, são utopias. Viva o ordinário, viva o agora. Seja satisfeito com o que Deus tem te dado. Eu como pastor, como advogado também, eu tenho acesso a muitas informações. Eu conheço pessoas que vivem um pé de guerra em casa, mas no Instagram. Me diz uma coisa, tu já postou tu brigando com a tua esposa no Instagram alguma vez? A galera só posta os momentos de alegria e muitas vezes simuladas. Você acha que aquele carro importado que o irmão tira uma foto? Não, cara, tá passando ali na rua, às vezes, ei, tira uma foto aí rapidinho do lado desse carro. E aí você se lasca de trabalhar para ter um carro que você pensa que aquela pessoa tem. E muitas vezes ela nem tem. Tome cuidado com isso. Isso impede da gente desfrutar da verdadeira alegria. Hoje eu quero, junto com você, trabalhar mais sobre esses textos e refletir sobre como Deus transforma a tristeza em alegria. Amém? Então vamos ler de novo Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmo 30, de novo, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu queria muita honestidade da sua parte. Não tenha vergonha se você não souber, porque algumas semanas atrás eu não sabia. Quem aqui sabe o que significa essa palavra que vai aparecer aqui, ó? Antropomorfismo. Levanta a mão. Amém. Pouquíssimas pessoas sabem que sabe. 4 pessoas no meio aqui de 300 pessoas, talvez. Mas a gente vive isso sempre que a gente lê a Bíblia. A gente vive isso sempre que a gente é ministrado, seja num culto como esse, seja através de uma mensagem que você ouve no YouTube. Antropomorfismo nada mais é do que a facilitação da compreensão através de uma analogia compreensível ao ser humano.
Então, no antropomorfismo, utiliza-se aspectos humanos para facilitar a compreensão de algo divino. Por exemplo, a palavra de Deus diz que as águas dos mares cabem na palma da mão de Deus. Deus é espírito, Deus tem mão? Não! Isso é um antropomorfismo. Para que nós, seres humanos, possamos compreender, mesmo que minimamente, a grandeza de Deus. Deus é eterno, amém? Na nossa limitação humana, tenta puxar aí para trás a eternidade passada. Você consegue imaginar? Talvez o mais velho entre a gente aqui tenha 70 anos, 60 anos. Você consegue imaginar 10 milhões de anos atrás? A gente vê os dinossauros aí na internet, né? Essas coisas. É difícil até a gente imaginar a época dos dinossauros, né? Agora, tu imagina quando Deus se formou. Você consegue imaginar isso? Não está na nossa dimensão de alcance. Você consegue imaginar Deus eterno para frente? A gente começa até a ficar vulnerável se a gente for querer entender tudo. A gente começa a atrair até espírito de incredulidade para a nossa vida. Por isso que o sobrenatural, ele precisa ser vivido, não é compreendido. Tem muita gente que quer compreender tudo. Não, a gente não dá conta de compreender tudo. Então, o antropomorfismo é exatamente a atribuição de características humanas a seres não humanos, para tornar esse mundo sobrenatural mais compreensível. E aqui onde está o grande lance, a grande reflexão que eu quero trazer essa noite. Quando Davi, esse Salmo 56 é atribuído a Davi. Quando Davi, ele faz essa declaração, volta lá no versículo, filha, quando ele diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, você acha que Deus ele usa um relógio daquele que conta os passos para saber quantos passos a gente deu? Não, cara. Ele é presciente, ele sabe todas as coisas, antes mesmo da coisa acontecer. Deus não precisa ficar contando os seus passos. Isso é um antropomorfismo. Aí ele vem e diz assim, ó, recolheste as minhas lágrimas. Será que Deus, ele pega lágrima por lágrima e coloca assim no vasilhame assim? Você acha que Deus faz assim? Claro que não. Isso é um antropomorfismo. Mas a gente pode, na nossa limitação, buscar uma reflexão importante. E muito do que eu vou compartilhar com vocês aqui está nesse livro do pastor Luciano Subirá. Muito bom esse livro, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Se você quiser, eu acredito que ainda tem 1 ou 2 exemplares ali fora, que desde de manhã que eu falo sobre esse livro aqui. Então, olha só que forte isso. Qual que é o significado cultural de odre? Para mim e para você, talvez isso não signifique nada, até porque a gente não usa isso na atualidade. Mas o odre era usado pelo povo antigo para quê? Aquela uva prensada no lagar era extraído o suco da uva. E aquele suco da uva era colocado no odre, que é um recipiente como um cantil feito de couro de animais. E esse odre, ele controlava o processo de fermentação do suco de uva. Para quê? Para que aquele suco de uva fosse transformado em vinho. E frequentemente na Bíblia, o vinho é associado à alegria. E aqui onde está uma reflexão importante que a gente pode extrair desse texto. Coloca aí, filho, a frase. Assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas no lagar,
Nossas lágrimas são fruto do esmagar das aflições em nossas vidas. Agora, pensa comigo. Aquelas uvas espremidas, que são transformadas na verdade, ela libera aquele suco. Aquele suco, ele é transformado em vinho, que está associado à alegria. Da mesma forma, o salmista diz que o Senhor, ele tem poder para transformar as nossas lágrimas em alegria. Olha que forte isso. Olha o que diz o Salmo 104. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração. Azeite para fazer brilhar a pele. Pão para dar força. Aqui é que está o segredo da transformação da tristeza em alegria. Eu estava conversando com o meu filho sobre isso, eu já venho meditando nisso há várias semanas. E eu conversando com ele sobre essa mensagem, eu disse: filho, você lembra quando você vai dormir, que o papai vai lhe botar para dormir? O que é que você pede quando está tudo escuro? Ele disse, eu peço para o senhor acender uma luz. Pois é, aí eu pego um negocinho que tem lá, coloco na tomada e ligo uma luzinha de LED. Então aquela escuridão, ela desaparece. E filho, quando está tudo escuro, como é que você se sente? Aí eu fico com medo. Eu fico achando que vai aparecer alguma coisa e me pegar. Aí filho, isso é só coisa da sua imaginação, mas vamos aproveitar isso aqui para a gente pensar juntos. Se o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, será que Deus está sendo literal mesmo? Se fosse, seus problemas não passavam de 24 horas. Então não é literal. Aí eu disse para ele: filhão, a realidade é que quando nós vivemos na ignorância, o que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é quando nós estamos na ignorância, que nós estamos nas trevas, no lamaçal do pecado. É quando nós estamos desobedecendo a Deus, que nós deixamos de desfrutar dessa alegria. Mas uma vez que amanhã chega, o que é que simboliza amanhã? A luz. A luz da palavra, a revelação da palavra. É quando você é liberto daquilo que te escravizava no pecado. Sabe, queridos, na minha vida, eu tenho experimentado isso. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha muito problema com bebida. Eu era alcoólatra. É como se as coisas só fossem legal se eu tivesse enchendo a cara. Com muita bebida, só tinha alegria se tivesse bebida. Tudo que eu fazia tinha que ter muita bebida, regada a muita bebida. É como se a cachaça, aquelas coisas lá, fosse a única forma da gente ser feliz. E por causa disso, eu adiei muito ter experiências com Deus, porque eu achava que eu ia deixar de ser feliz. E tem muita gente vivendo esse engano aí, sabia? Não, agora depois que passou para a lei dos crentes, parece que deixou de viver. Por quê? Você já viu aquela pessoa? Tu vai para a igreja todo domingo, é? Aí eu me lembro. Eu enchi a cara de cachaça, não era só todo domingo, não, era todo dia. Aí quando eu enchi a cara de cachaça, todo dia ninguém falava nada. Mas agora que eu vou para a igreja todo domingo, as pessoas olham e dizem: a igreja está de domingo na igreja, é? Não é louco um negócio desse, não é? E aí o que é que aconteceu? Eu comecei a entender. Nunca na igreja disseram que eu tinha que parar de beber, sabia? Na Igreja da Paz, onde eu conhecia Jesus, nunca me disseram que eu tinha que parar de beber.
Nunca me apontaram por isso. Foi por isso que eu gostei da igreja, porque até então eu tinha raiva de crente. Porque todo crente que falava comigo era dizendo que eu ia para o inferno. Vai para o inferno, viu, gordinho? Vai para o inferno, viu? Bebendo cachaça do jeito que tu bebe. Aí tu vai comigo, com a língua desse tamanho, ficar falando da gente. Mas eu tinha raiva de crente, gente, tinha raiva. E aí o que é que eu entendi? Que aquilo não fazia bem para mim. Eu passava a semana trabalhando aqui, quando eu chegava na sexta-feira à noite em casa, nem beijar minha esposa eu beijava, para ela não sentir o bafo da cachaça e não perguntar onde é que eu estava. Você tem noção? Acordava no sábado de manhã, sabe o que era que eu fazia? A primeira coisa, ligava para os amigos para ir para a praia. Fazer o quê? Continuar o que eu tinha começado na... E aquilo foi me distanciando da minha esposa. Aí o que é que eu entendi? Cara, isso não faz bem para mim. Aí eu fui sendo apresentado à luz da palavra. Pergunta para a Rosa se ela preferia o Anderson bêbado ou o Anderson sóbrio. Eu entendi que eu preciso fazer minha esposa feliz, meus filhos. Eu me desenvolvi no ambiente, eu me sentava ali com o meu pai no Bar do Branco. Vocês conheciam o Bar do Branco? Ali na rua da ABB. Eu ficava ali e a gente bebendo. Quantas vezes, meu Deus do céu, quantas vezes? E eu me desenvolvi assim. E eu achava que isso era maravilhoso. Mas até que eu conheci algo que me mudou. E eu entendi, minhas filhas não vão precisar ser apresentadas a essas coisas. Não é necessário, não é necessário. Quantos casamentos pereceram por causa dos vícios? Quantas mulheres hoje têm cicatrizes nos seus corpos porque o vício da cachaça fazia com que o seu marido perdesse o controle e semana após semana agredisse? Como que eu vou me dedicar a isso, gente? Mas eu não condeno quem se dedica, porque em outro momento eu vivia assim. Só que eu entendi que eu vivia um engano. Eu vivia essas trevas. E aí o amanhecer chegou na minha vida, a luz da palavra de Deus, e eu consegui me libertar. E hoje, onde quer que eu esteja, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, olha só, a Bíblia nos dá, em vários momentos, afirmações que mostram que Deus transforma tristeza em alegria. João 16, 20. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O próprio Jesus disse isso. Olha em Jeremias 31, 13. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, dando-lhes alegria em vez de tristeza. Então nós não podemos negar esse poder consolador de Deus. Nós não podemos negar isso. Jesus, ele veio curar os quebrantados de coração e consolar todos os que choram. Essa é uma das missões de Jesus. Vamos ler juntos isso aqui? 1, 2, 3. Jesus veio curar os quebrantados de coração e consolar todos os que choram. Agora, será que todo choro é igual? A gente vai ver aqui na Bíblia que ela faz uma distinção entre a tristeza segundo Deus, que é a tristeza que produz arrependimento, que gera vida, e tem a tristeza segundo o mundo. Qual é essa tristeza segundo o mundo? É a tristeza que leva à morte. Então, só para ilustrar, imagina o cara que traiu a esposa e ele se arrepende. Se arrependeu de ter traído a esposa. E chegou, meu amor, me perdoe, eu não sei como isso aconteceu, mas me perdoe, você é a única mulher que eu amo nesse mundo. Aí a bichinha
perdoa. Ele chorou, tá certo? Lágrimas de arrependimento. Só que 5 meses depois, o que é que ele faz? De novo. E aí a mulher fica muito triste e chateada, a ferida em cima da ferida. Ela deu um voto de confiança. E aí ele vem chorando ainda mais intensamente. Só que no choro dele, ele não chora porque desagradou a Deus, porque quebrou a aliança de fidelidade. Não, ele chora, sabe por quê? Porque não quer dividir o patrimônio. Ele não chora, sabe por quê? Ele chora, sabe por quê? Porque não vai ter mais aquele conforto da casa com os filhos. Vai ter que sair de casa, talvez. Ele não chora porque se arrepende do ato. Ele chora com receio das consequências. Olha como isso é forte. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então a gente vê aqui que nem todas as lágrimas são atendidas por Deus. Nem todas elas. Olha Malaquias capítulo 2, verso 13. Deus, nesse contexto aqui, ele diz que não atenderia os gemidos de um povo que viola alianças. Olha o que ele diz, verso 13, capítulo 2 de Malaquias. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Parece muito quebrantado, arrependido. Choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem as aceita com prazer. Escute bem. Não basta você fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa da maneira certa. Eu gosto desse exemplo que está lá em Gênesis, que é de Caim e Abel. A Bíblia diz que todos dois ofertaram ao Senhor. Porém, Deus se agradou da oferta de um, mas não se agradou do outro. Por quê? Por causa da motivação. Por causa do propósito. Daniel trouxe de forma assim muito compreensiva, usando a vida dele como exemplo. Ele era dizimista, mas só por barganha. Senhor, eu sou dizimista fiel. E a tua palavra diz que o Senhor vai abrir as comportas dos céus. Mas a Bíblia, ela precisa ser interpretada de forma sistemática. Como assim de forma sistemática? Ela é por completo. A mesma Bíblia que diz que o Senhor vai abrir as comportas do céu é a Bíblia que diz que você precisa ser um bom despenseiro. Você precisa ser um bom administrador daquilo que Deus confia a você. A mesma Bíblia que diz que o Senhor é fiel para abrir as comportas dos céus é a Bíblia que trata da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então, se você tem semeado compulsão por gastos, você vai colher os resultados disso, por mais fiel dizimista que você seja. Vocês estão comigo, amém? É a mesma coisa da pessoa casar e querer continuar vivendo uma vida de solteiro, gente. Vai dar certo? Não. Você é uma nova criatura? Pois haja como tal. Como que eu vou viver uma experiência com Deus? A partir dali, não sou mais eu, mas é Cristo em mim, a esperança da glória, e vou continuar fazendo as mesmas coisas. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu estava vivendo esse processo de libertação do vício das bebidas, eu levei muita pancada dos meus amigos. Agora é barriga branca. Não sai mais com a gente. Querido, eu tenho um problema nessa área. Eu vou ficar sentando nas mesas com um monte de tentação?
Não, eu preciso me tratar. E quem me ama de verdade vai entender e vai me ajudar. É nessas horas que você começa a identificar quem realmente está contigo e quem não está. Porque na hora que tu começa a ajustar as coisas na tua vida, aqueles que eram teus amigos começam a... Isso é muito sério, queridos. Então, olha aqui, nem todas as lágrimas são sinceras diante de Deus. Olha o que ele diz no verso 16. Ó. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Não sejam infiéis. Agora, glória a Deus que existem as lágrimas de fé. As lágrimas de arrependimento genuíno. São essas lágrimas que movem o coração de Deus. Arrependimento genuíno. É quando você, assim como Davi diz, eu pequei contra ti, e somente contra ti, Senhor. Sabe quando é que o arrependimento acontece mesmo? Quando a repercussão do arrependimento é maior do que a repercussão do próprio pecado. Tem coisas que você fez que ninguém sabe, só você. Mas quando você se arrepende, genuinamente, as pessoas passam a saber o que você fez. Só que o que vai brilhar não é o teu pecado, mas é o teu arrependimento. Por quê? Porque você deu a volta por cima. Debaixo da graça de Deus, você era um prostituto, uma prostituta, mas hoje você foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Você fez coisas erradas aos olhos das pessoas e de Deus, mas hoje você está endireitando o caminho. Lembra daquele homenzinho torto, que morava numa casa torta? E aí ele conheceu Jesus, e aí a sua vida se endireitou? É simples assim. É simples assim. Quem tem uma experiência transformadora com Deus não se conforma em viver da mesma forma que vivia antes. Pode até eventualmente pisar na bola, mas logo se arrepende e abandona. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Então, olha aqui o exemplo de Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20. Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Vou curá-lo e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Olha só, Deus ouviu esse choro. Deus, ele foi atraído pela sinceridade do arrependimento. Olha que forte isso. Isso é muito forte. O problema é que, não é um problema, a realidade é que nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Não. Às vezes é muito conveniente para a gente botar a culpa no governo. É esse governo que está aí. Não, é esse Bolsonaro não sei o quê. É esse Lula não sei o quê. Aí, não, é o meu patrão que é Caxias. Não, é a minha escola que não presta. Bota culpa em tudo. Mas não faz uma autoavaliação. Não faz uma autoanálise. Não examina a si mesmo. E aí fica orando a Deus, para que Deus mude as circunstâncias, quando na realidade Deus está querendo mudar é você. É a mim e a você que Ele quer mudar, não necessariamente são as circunstâncias. Então Deus, Ele transforma circunstâncias? Transforma. Mas Ele transforma também o nosso interior. Então que a gente possa ter sensibilidade para saber o que é que Deus está querendo tratar em nós, diante daquela circunstância. Porque é exatamente esse tempo de aflição que você está experimentando hoje que vai te preparar para o próximo nível. Isso é muito sério, queridos. A palavra de Deus diz que o obreiro aprovado é aquele que não tem do que se envergonhar. Para você ser aprovado, você tem que fazer a prova, sim ou não?
Sim, é exatamente no momento de aflição que tu está fazendo a prova. Então, a forma que... É muito simples, é só olhar para trás e ver a pandemia, por exemplo. Ninguém ficou imune à pandemia debaixo... Aqui nessa terra, meu irmão. Todo mundo, todo ser humano viveu a experiência da pandemia naquele período. Agora, teve gente que no tempo da pandemia desistiu da própria vida. Perdeu empresa, perdeu família. Enquanto tiveram outras pessoas que no tempo da pandemia, parece que as famílias deles ficou mais feliz. Os negócios romperam e prosperaram. Foi o mesmo tempo de crise, gente. E aí a gente começa a entender por que nós servimos ao mesmo Deus, lemos a mesma Bíblia, e tem gente que está comendo o pão que o diabo amassou, enquanto tem outros que estão comendo só picanha celestial, meu irmão. Glória a Deus. É ou não é? É, cara. Então, nós precisamos entender que Deus ele tem poder para mudar as circunstâncias? Tem. Mas, às vezes, Ele quer mudar a gente. Né? Sabe quem foi que tentou mudar as circunstâncias? Jesus. Jesus. Vocês lembram lá na cruz do Calvário? Que Ele estava vivendo aquele tempo de agonia, e quando chegou assim, no ápice da dor, Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu nem falei isso nos outros cultos, porque só veio na minha memória agora. Uma vez eu estava refletindo sobre esse afasta de mim esse cálice. Será que Jesus estava pedindo a Deus para poupá-lo desse sofrimento, porque ele não queria sentir aquela dor? Ou ele não queria passar por aquele momento, que era exatamente o momento que ele se desconectaria 100% do Senhor? Isso é profundo. Isso é muito profundo. A tua dor é porque você vai perder algo terreno, ou a tua dor é porque você vai perder a sua intimidade com Ele? Isso é muito forte, gente. Então eu acredito que Jesus, ele tinha propósito, ele tinha revelação do propósito, tanto que você vai ver que ele foi obediente sempre. E somente nesse momento, que ele se desconectaria totalmente do Senhor para se cumprir o propósito da vinda dele aqui, foi que ele pediu que afastasse dele, que evitasse que ele tivesse que passar por aquele momento. Mas o cara é tão fenomenal que ele diz: que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Meu Deus do céu. Olha o que diz Hebreus capítulo 5. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Meu Deus, quantos de nós podemos dizer: Senhor, o Senhor tem que ouvir, eu exijo que o Senhor ouça as minhas orações por causa da minha profunda devoção? Quantos de nós poderíamos exigir isso de Deus? É muito forte isso aqui. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Olha só, tá sofrendo, meu irmão. É a escola da obediência. Está escrito aqui. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Meu Deus do céu, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu não sei você, mas eu fico em crise. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se não fosse a tua misericórdia sobre a minha vida, eu estava lascado, Senhor. Essa é a alegria que não depende de mudanças externas, mas de relação com Deus, a fonte
da verdadeira alegria. E aqui a gente vê o quanto a gente se dispersa com essas alegrias momentâneas. Quantas pessoas tiveram uma gravidez indesejada por causa de 30 segundos de prazer. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas cometeram homicídio por causa de um orgasmo, meu irmão? Quantas mulheres e homens cometeram abortos porque priorizaram prazeres momentâneos? Isso é muito sério, gente. A verdadeira alegria vem de Deus. Olha só João 15:11. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Lembra quando eu disse que a medida do T nunca enche? Porque a gente está buscando alegria no lugar errado. Porque a nossa necessidade de alegria, ela é insaciável e infinita. E só um Deus infinito para saciar o que é insaciável. E nós, muitas vezes, negligenciamos a nossa intimidade com Ele, a nossa busca com Ele, sabe por quê? Porque a murmuração toma o lugar dele, a idolatria toma o lugar dele, os sentimentos de ódio tomam o lugar dele, os sentimentos de inveja, a mentira, a fofoca, essas coisas que o mundo fomenta. Cara, é só você olhar a política. Nas campanhas eleitorais, as pessoas não conversam sobre nada que edifica, só fala dos defeitos dos outros. Você parou para perceber isso? É difícil você estar numa roda de irmãos conversando, que eles falam, cara, você viu a igreja tal, que bênção que eles estão fazendo, trabalho tão lindo no sertão, trabalho com as crianças. 95%, se não 100% das conversas é, tu viu aquele pastor que caiu em adultério, tu viu aquela igreja que se acabou porque apareceu um escândalo, tu viu aquela assim, assado, tu viu aquilo. Só desgraça, meu irmão. Vamos parar com isso, gente. Não vamos permitir que os nossos ouvidos sejam pinico do diabo. Vamos focar na verdadeira fonte da alegria, entendeu? A verdadeira alegria transcende as naturais, é fruto do Espírito Santo e permanece mesmo em meio às adversidades. É por isso que a gente vai passando pela prova dando glória a Deus. 1000 cairão de um lado, 10.000 à sua direita e nada vai te atingir. É por isso que eu digo, saia daqui hoje com essa convicção. Você não está debaixo desse governo mundano aqui, não. Quem tem Cristo não tem crise, não, meu irmão. Nós precisamos depender dele. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O que nos governa são os princípios e os valores de Deus. A nossa dependência tem que estar nele, não é no mercado, não. Não é no mercado, não. Ah, o mercado da bolsa caiu, meu irmão, pelo amor de Deus. Nós não dependemos disso, não. Eu estou ministrando para mim, viu, queridos? Vocês estão ouvindo o que Deus está falando comigo, viu? Porque tudo que eu estou falando aqui é Deus ministrando no meu coração. Para trabalhar, para me lapidar. Nós estamos crescendo juntos, amém? Olha Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Meu Deus, como que a gente negligencia a fonte da verdadeira alegria? Amém? Então você vai sair daqui com essa convicção que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Mas você não vai falar isso como um chavão, não. Você vai falar isso de forma revelada. Eu não vou mais aceitar mentira de Satanás. Eu não vou mais aceitar pensamentos de escassez na minha vida. Eu não vou abrir mão daquilo que verdadeiramente importa para ter mais. Eu não vou abrir mão da minha... Tem gente que sai de manhã, o filho está dormindo, quando chega à noite, os filhos estão dormindo de novo, e entra dia e sai dia, e a pessoa não consegue ter uma família que ela possa aproveitar e desfrutar, porque o negócio dela é trabalho, é trabalho, é trabalho. Para quê, meu Deus do céu? Para sustentar a família que ela nem usufrui.
Não é loucura um negócio desse? Meu Deus do céu. A medida do ter nunca enche. Nós temos um vazio no nosso interior que só um Deus infinito pode preencher. Amém. Vamos ficar de pé. Para encerrar. Esse nível de alegria é tão louco, gente. Eu vou fazer aqui. Antigamente, eu morava em Fortaleza e lá em Fortaleza você sabe que o trânsito é bem agitado, né? Aqui já está começando também. Mas assim, lá em Fortaleza o trânsito é muito agitado e eu via às vezes as pessoas dentro do carro, eu olhava para o lado, aí eu, vixe, que doido, tá falando sozinho. O povo aqui tá doido, falando sozinho. Aí eu olho assim hoje e digo, está tendo intimidade com Deus, está orando em línguas, está orando ao Senhor, está conversando com o Espírito Santo. Você já parou para pensar? Quem é que trabalha viajando aqui? Nas estradas por aí, em outro município. Eu te perguntar, quando tu vai no carro, tu vai conversando com o Espírito Santo? Faça isso, meu irmão. Ele está ali, ó. Pertinho de você, vai conversando com ele, não vai pensando porcaria, não. Às vezes você olha uma pessoa adorando a Deus no meio de circunstâncias turbulentas e você olha e diz, isso é o louco. Volta lá no passado, Atos 16. Paulo e Silas presos. E meia-noite eles orando e louvando ao Senhor, depois de ter apanhado. Para 10 eles levaram sozinhos. E eles estavam lá, orando e louvando a Deus. Se você estivesse lá e estivesse vendo essa cena, o que é que você ia pensar deles? Olha, doido. Era ou não era? Seja honesto. Dois doidos. A verdade, loucos somos nós, que temos o Espírito Santo dentro de nós, e a gente não se alegra como eles se alegraram. Meu Deus, Senhor. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada essa noite. Que nós possamos ter a compreensão e o entendimento de forma personalizada, para que nós possamos viver e experimentar o teu sobrenatural dia após dia, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos alegrar na tua presença, Senhor, apesar das circunstâncias, nós queremos nos alegrar na tua presença. Nós sabemos que a tristeza, o choro, pode durar uma noite, mas nós cremos que a nossa alegria vem no amanhecer. E nós queremos mais da luz da tua palavra, do entendimento, da revelação. Nós declaramos uma transformação poderosa nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Começa por nós, Senhor, hoje à noite, em nome de Jesus. Nós somos um povo eleito, uma geração eleita. Nós nos alegramos na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Você recebe isso sobre a sua vida, meu irmão? Então vamos nos alegrar nele, em nome de Jesus. Aleluia!